Este vídeo tem como fundamento os conhecimentos da Bíblia. Então vamos começar. Você já sentiu que a raiva tomou o controle da sua boca, das suas mãos, da sua mente e só depois percebeu o estrago deixado para trás? Quantos relacionamentos já foram quebrados por palavras ditas em um segundo de explosão? Quantas oportunidades foram desperdiçadas porque alguém não conseguiu controlar o que sentia? A raiva, quando não é dominada, domina. Ela nos transforma em versões que não reconhecemos nem queremos lembrar. Mas aqui vai uma verdade desconfortável. A raiva em si não é o problema. O problema é quando ela não é direcionada, filtrada nem compreendida. E é exatamente por isso que este vídeo existe. Nos próximos minutos, eu vou te mostrar 5 passos profundamente enraizados nas Escrituras que vão te ajudar a dominar a raiva sem reprimir suas emoções, mas transformando-as em força espiritual, clareza emocional e paz interior. Então, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso e comenta aqui embaixo. Eu escolho a paz, não a explosão. Vamos juntos. Capítulo 1. Reconheça o espírito por trás da raiva. A raiva não nasce do nada. Ela é filha de algo mais profundo: decepção, orgulho ferido, medo, frustração acumulada, culpa, sensação de injustiça. Antes de tentar controlar a raiva, o primeiro passo é reconhecer o que a está alimentando. Provérbios 14:29 diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Esse versículo revela algo crucial. A raiva que explode sem filtro é fruto de uma mente que não entendeu suas próprias raízes. Aqui está o ponto. Sua raiva não é apenas sua. Ela pode estar sendo alimentada por padrões espirituais invisíveis que você herdou, cultivou ou permitiu. Insegurança, rejeição não tratada, orgulho camuflado. Tudo isso é combustível. Ao reconhecer isso, você para de lutar com o sintoma e começa a tratar a causa. Como? Observando seus gatilhos. Quando você sente raiva, faça uma pergunta simples e brutalmente honesta. O que em mim foi tocado para que isso me tirasse tanto do controle? Muitas vezes, a raiva é só um disfarce para uma dor antiga. E se você não a reconhecer, ela vai se repetir. Quer ver um exemplo bíblico? Caim. Em Gênesis 4, ele sente raiva porque sua oferta não foi aceita. Mas o que Deus pergunta para ele? Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Gênesis 4:6. Deus não simplesmente reprime. Ele pergunta, ele confronta. Porque a raiva precisa ser investigada antes de ser controlada. E aqui vai um princípio prático. Comece a registrar seus momentos de raiva. Escreva o que sentiu, o que gerou e como reagiu. Você vai começar a mapear um padrão espiritual e emocional. E quando você reconhece o inimigo, você para de lutar contra você mesmo. Respire. Vamos para o próximo passo. Capítulo 2. A disciplina do silêncio, aprendendo a responder e não reagir. Silêncio não é covardia. Silêncio é sabedoria armada. O segundo passo para dominar a raiva é entender que o poder não está em reagir primeiro, está em escolher o momento certo para falar ou até mesmo não falar. Provérbios 17:27 nos dá uma chave poderosíssima. Quem retém as suas palavras possui o conhecimento, e o homem de espírito sereno é um homem de entendimento. Vivemos em uma cultura onde responder na hora é sinal de força, mas biblicamente o verdadeiro domínio está em reter a palavra até que ela esteja pronta para edificar e não destruir. Imagine isso. Alguém te provoca, te humilha, te tira do sério. E você permanece em silêncio, não porque não sentiu nada, mas porque decidiu que não seria escravo de impulsos passageiros. Isso não é fraqueza, isso é autoridade. Jesus
Diante de Pilatos, acusado injustamente, permaneceu em silêncio. Ele tinha todo o poder para se defender, mas escolheu o silêncio, como uma declaração de força. Mateus 27:14. Mas Jesus não lhe respondeu palavra, de maneira que o governador muito se admirava. E aqui está um princípio prático e transformador. Antes de abrir a boca, pergunte-se: isso que eu quero dizer traz cura ou destruição? Se você ainda está inflamado, cale-se, espere, respire, ore. Não existe cura que nasça de uma palavra cuspida com veneno. A ciência moderna confirma o que a palavra já ensinava há milênios. Pesquisas sobre regulação emocional mostram que o simples ato de pausar por alguns segundos antes de responder reduz significativamente a intensidade da reação emocional. Ou seja, o silêncio salva. Você quer transformar seu ambiente? Comece, dominando o som da sua própria boca. Paz começa onde o grito termina. Vamos seguir. Capítulo 3. Alinhe sua raiva com a justiça de Deus. Dominar a raiva não é eliminá-la, é redirecioná-la. A Bíblia nunca disse que sentir raiva é pecado. O problema é o que fazemos com ela. Efésios 4:26 deixa isso claro. Irai-vos, e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, a raiva pode existir, mas não deve permanecer. Ela pode ser sentida, mas não deve nos controlar. E mais profundo ainda, ela deve estar alinhada com a justiça de Deus, não com a nossa vontade ferida. Existe uma raiva santa, aquela que nasce diante da injustiça, da opressão, do pecado que destrói vidas. Jesus demonstrou isso ao entrar no templo e ver a casa do Pai transformada em um mercado de interesses humanos. Mateus 21:12-13. Expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Ali, a ira dele não era ego, era zelo, era justiça. Mas aqui está o ponto delicado. A maioria das nossas explosões emocionais não tem nada de santas. São movidas por orgulho ferido, por sede de controle, por desejos frustrados. Quer um termômetro? Se a sua raiva é seguida de arrependimento e destruição, ela não é justa. Se ela produz cura, correção e verdade, ela está sob o governo de Deus. A chave está em submeter sua indignação à palavra. Antes de agir, se pergunte: o que eu estou prestes a fazer reflete o caráter de Cristo ou apenas a dor do meu ego? Na prática, isso significa que você pode e deve sentir indignação quando vê uma injustiça. Mas ela deve te mover à oração, à ação sábia, à denúncia com amor, não ao ataque cego. A raiva sem direção espiritual se torna um incêndio, mas a raiva submetida a Deus se torna combustível de transformação. E aqui vai uma tarefa simples, mas profunda. Da próxima vez que você sentir raiva, escreva o que Deus diria sobre isso. Busque nas Escrituras uma resposta e veja se ela combina com a sua reação. Se não combinar, é hora de realinhar. Se combinar, então vá em frente com coragem e mansidão. Estamos só começando. O próximo passo é libertador. Capítulo 4. Quebre o ciclo. Raiva contida é raiva curada. A raiva que você não cura, você repete. Talvez você não exploda, mas guarda, acumula, silencia por fora e grita por dentro. E com o tempo, ela se transforma em amargura, em ressentimento, em frieza. Até o dia em que ela transborda em forma de doenças, decisões precipitadas ou relacionamentos destruídos. Hebreus 12:15 nos alerta com clareza. Tende cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Perceba o detalhe. Uma raiz de amargura não afeta só você. Ela contamina ao redor. É por isso que esse passo é sobre libertação. Não basta conter a raiva, é preciso curá-la na fonte. E como se cura? Com perdão, com verdade, com vulnerabilidade.
Jesus nos ensina isso na cruz. Em vez de lançar sua dor sobre os que o feriram, ele libera algo impensável. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. E aqui está algo poderoso. Quando você perdoa, você não está dizendo que o outro está certo. Está dizendo que você não vai mais se acorrentar àquilo que te feriu. Guardar raiva é como beber veneno, esperando que o outro morra. Você merece liberdade, mas ela só vem quando você decide soltar o que te mantém preso ao passado. Aqui vai uma aplicação prática. Escolha hoje uma pessoa que você guarda algo não resolvido. Ore, escreva, declare diante de Deus que você a perdoa, mesmo que ela nunca peça perdão. O perdão é mais sobre você do que sobre ela. É uma chave que abre a cela onde você está preso. E lembre-se, curar não é esquecer. Curar é lembrar sem doer. É olhar para trás e perceber que aquilo não te controla mais. Vamos então para o último e mais profundo passo. Capítulo 5. Cultive a paz interna antes de exigir paz externa. A verdade é simples, mas muitos ignoram. Você nunca vai dominar a raiva se estiver em guerra consigo mesmo. Muita gente busca controle emocional tentando mudar o ambiente, as pessoas, os estímulos externos. Mas a Bíblia nos ensina que a paz verdadeira começa no coração, não nas circunstâncias. Filipenses 4:7 revela esse segredo com clareza. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não depende de como os outros te tratam, nem das injustiças que você sofre. Ela vem de um lugar mais alto, da confiança absoluta em quem Deus é e no governo que Ele tem sobre todas as coisas. Pessoas que vivem em paz consigo mesmas são difíceis de ofender. Elas não explodem por qualquer coisa, porque seu valor não está nas palavras alheias, mas na voz de Deus, que ecoa dentro delas. E aqui está uma chave espiritual e emocional. Quanto mais tempo você passa com Deus, mais difícil é para as circunstâncias te tirarem do centro. A raiva é muitas vezes fruto de uma alma agitada, de uma mente que não encontra descanso, de um coração que ainda busca validação em tudo, menos na fonte. Jesus, em meio à tempestade, dormia. Enquanto os discípulos se desesperavam com os ventos e as águas, ele permanecia em paz. Marcos 4:38-39. Por quê? Porque quem carrega paz dentro de si tem autoridade sobre o caos ao redor. Praticamente isso significa que você precisa separar tempo para cultivar essa paz. Oração, meditação na palavra, silêncio diante de Deus. Precisa revisar o que alimenta sua mente, o que você assiste, ouve, consome, e precisa aprender a filtrar o que é realmente digno de tirar sua paz. Nem toda batalha vale sua energia. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda ofensa deve ser acolhida. Você não controla tudo ao seu redor, mas pode governar o que está dentro de você. E quando isso acontece, até os seus inimigos percebem algo diferente. Provérbios 16:7 diz: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Quando você cultiva paz, até a raiva dos outros perde força sobre você. É esse o nível que você foi chamado para viver. Você não foi criado para ser governado pela raiva. Dominar a raiva não é sobre nunca senti-la. É sobre não deixá-la governar sua vida, suas palavras e suas decisões. Você foi chamado para algo maior do que explosões impulsivas e arrependimentos amargos. Você foi chamado para ser cheio do Espírito, guiado por sabedoria, moldado pelo caráter de Cristo. Lembre-se dos 5 passos que construímos aqui. Reconheça o Espírito por trás da raiva. Nem toda irritação é o que parece. Vá mais fundo. Exercite a disciplina do silêncio. Fale menos, escute mais.
e escolha quando sua palavra será remédio, não veneno. Alinhe sua raiva com a justiça de Deus. Use sua indignação como ferramenta de transformação, não de destruição. Quebre o ciclo. Raiva contida é raiva curada. Libere o perdão e se liberte do cárcere da amargura. Cultive a paz interna antes de exigir paz externa. Gente em paz é inabalável até no meio da guerra. Agora é com você. Qual desses passos mais falou com você hoje? Comente aqui embaixo. Vou ler tudo e responder quando puder. E se esse vídeo te edificou, curta, compartilha com alguém que precisa dominar as próprias emoções. E se ainda não fez isso, se inscreva no canal, porque aqui a gente vai fundo na palavra, para viver de verdade. Você não nasceu para ser refém da raiva. Você nasceu para dominar o que tenta dominar você. Que o Espírito Santo te fortaleça, te dê discernimento e te ensine dia após dia a andar em mansidão sem perder a autoridade. Até o próximo vídeo.